como que eu vou saber se eu sou eleito? Porque assim, se eu acredito que a salvação não é pra todos, tá. Como que eu sei que eu sou eleito? E se eu tô, igual no meu caso, desde 5 anos de idade pregando na igreja, servindo a Deus, aí chegar no fim da caminhada, você é uma pegadinha, você não é eleito. Como que dá isso aí, velho? O pastor Carlos Eduardo não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Do pastor Eduardo, conhecido como Cadu. Vai lá, Cadu. Muito bem, muito bem. Eu sigo a linha. Eu racho os bicos dele, velho, que ele é sincerão, solta umas do nada e mete bronca em tudo. Pastor Gruvinel, embasado num texto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7:10, quando Paulo disse assim, ó: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, tá? Da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, não há possibilidade de você ser salvo sem arrependimento, né? Primeiro você se arrepende, porque aí você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhece o seu pecado, reconhece as suas falhas, e aí isso traz arrependimento, e esse arrependimento deve produzir a salvação. Fora isso, eu não consigo entender que alguém seja salvo primeiro e se arrepende depois, né? Mas, segundo a escritura do apóstolo Paulo, é essa aqui. E também, Atos 3:19, diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Abra a Bíblia, Atos 3, abra a Bíblia, fica ouvindo aí e não abra a Bíblia não, irmão. Vai consultar, irmão, tem que ver se o cara tá falando é verdade, poxa. Atos 3:19, vai lá, olha aí. E vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a possibilidade da salvação, ela ocorre primeiro, você se arrepende, e depois você é alcançado pela bênção da salvação. Eu me lembro que há uns 25 anos atrás, quando eu estava dando aula, um aluno um dia brincou comigo e me disse que, baseado até, vocês devem conhecer muito bem, aquela fala de Martin Lloyd-Jones, quando brincaram com ele, um aluno brincou com ele e disse: doutor, as vacas estão voando. E a história conta que Martin Lloyd-Jones corre à janela, olhar para o curral da faculdade para ver as vacas voando. E aí os alunos começaram a caçoar dele, rindo dele, dizendo: um homem como o senhor, um homem tão inteligente, tão mestrado acreditar que as vacas estão voando. Aí ele disse o seguinte: é que eu prefiro acreditar que as vacas estão voando do que servos de Deus mentindo. Que legal, já tinha ouvido essa história aí, mano? Que isso, foi a resposta. Quando eu digo isso, um aluno brincou comigo e disse: o senhor sabia que as vacas lá na sua terra, elas estão usando óculos verdes? E eu falei: não. Falou: foi um jeito que o governo achou de enganar as vacas, porque os pastos lá estão muito secos, então estão botando óculos verdes, e as vacas estão vendo os pastos verdinhos e estão comendo a grama seca. Disseram fazer uma pergunta aos dois lados aqui. Viu? Quando nós lemos a Bíblia pela ótica de uma lente, sim, nós não podemos estar vendo um capim verde que na verdade ele é seco. Quando eu leio com uma lente, seja do arminianismo, do calvinismo, eu não perco a essência. Nossa, mano. Você entendeu o que ele falou, mano? Você entendeu o que ele falou? Tipo assim, o que acontece hoje, cara, infelizmente, a teologia é bênção, glória a Deus, aleluia, mas ter o Espírito no nosso coração também é bênção, porque quando você lê a Bíblia, e se você não tiver capacidade, cara, de entender o que isso aqui está dizendo, irmão, joga ela fora, não é possível. Não é possível que o Senhor, que fez essas escrituras, que inspirou homens por isso, ele também não pode inspirar você para ler, interpretar e entender aquilo que ele está dizendo. E aí, por ele não fazer isso, você vai ter que enxergar pela ótica do calvinismo, do arminianismo, ou de outros filósofos, ou de outros teólogos. Cara, não é possível. Não é possível. E o problema da minha geração é que, infelizmente, talvez a gente comece a ler as escrituras pela ótica do chat GPT, ou pela lógica da inteligência artificial, que ela vai interpretar para nós os textos e vai falar o que ela quer dizer. E é o que muita gente utiliza quando ele vai na linha arminiana, na linha do calvinismo. O que ele faz é exatamente isso: enxergar as escrituras conforme Calvino, enxergar as escrituras conforme os arminianos. E, cara, você tem que enxergar as escrituras pela ótica de Cristo, mano.
Você senta a bunda na sua cadeira, você vai falar assim, Deus, fala comigo, Pai. Fala comigo, abra os meus olhos para que eu possa enxergar suas escrituras. E eu tenho certeza que Deus ele vai revelar Ciência do que o texto está dizendo. Então, as lentes porque eu já tenho embaçadas do algo já dogmatismo. pré-predisposto pré-definido. à crença daquilo. Eu vou dar o pastor Rony e depois eu quero ouvir é o outro lado. Isso é horrível, mano. Você tem que ter a sua interpretação, mano. Leia diariamente, cara. Eu creio que Medite. toda a vista de um ponto é a partir de algum ponto, né? Então, assim, por mais fideísta que eu seja a leitura das escrituras, o meu olhar, ele parte de alguma construção, né? Eu não concordo com aquele que argumenta que a leitura dele é livre de pressupostos. Ó. E aí eu falo isso com muito temor e tremor, Que isso, que eu creio cara? que todo mundo, quando vai ao texto, ele carrega consigo algumas estruturas formantes que faz com que ele veja o texto a partir de alguma Que isso, construção. O que eu percebo... Eu entendo. Lógico, ele pode usar aquele argumento lá de Atos, se eu não me engano, capítulo 8, que Filipe para a carruagem do eunuco, o eunuco não entendia nada, mas também o eunuco nunca tinha intimidade com Deus, ele não sabia nem que era Deus, não sabia nem o que de Isaías, o que Isaías estava falando. O cara... Aí Filipe explicou todo o contexto e história, explicou quem ele falava, que era o próprio Cristo. E o cara imediatamente quis se batizar e tal, creu no Senhor, se arrependeu e foi batizado. Beleza, mas eu não gosto de falar isso para as pessoas, porque, mano, dá a entender que as pessoas são burras o suficiente para não entender uma coisa óbvia, ou entender uma coisa que o Senhor colocou para que você entendesse, para que você meditasse, para que você fosse instruído. E claro, tem a teologia para nos auxiliar, tem o contexto histórico, tem a língua hebraica, tem a língua do grego, que você consegue ver o Novo Testamento a partir do grego também, é muito mais original, a partir do hebraico ou do aramaico nos Antigos Testamentos. Cara, no Antigo Testamento, então, velho, eu entendo, mas, cara, você falar um negócio desse aí é a mesma coisa que a Igreja Católica fazia com o povo antigamente. Não lê Apocalipse, não lê isso aqui não, porque você precisa de um padre para poder te ajudar a interpretar. Mano, e aonde vai estar a minha interpretação? Aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Aquilo que o Senhor me ilumina e fala assim, filho, descortinei aqui para você agora. Não tem. Percebo é que há alguns que esta declaração são mais dogmáticas do que outros. E assim, eu também não tenho medo do dogmatismo, porque por vezes o dogmatismo foi a construção histórica a cara do profeta que já tá tipo assim. de uma maneira de ler o texto que se aplica, porque senão nós vamos entender a livre leitura ou a livre interpretação das palavras sem um balizador. Né? E eu creio que neste um filtro, ele quer dizer um filtro, ele tá falando que tem que ter um filtro. Ponto, o dogmatismo ele esse debate abaliza o conhecimento, compreende? Ok. Bem, eu vi o pastor Vitor dizendo que o arrependimento é um dom, né? É um dom. Então, e não é um dom para todos. Isso é preocupante, né? Eu tô meio com medo se eu tô encaixado no meio desse povo. Tá doido, até eu, ué. Se é um dom, irmão, será que eu tenho esse dom? Será que você tem esse dom de se arrepender também? Aí é difícil, né? Pode se arrepender aí. Aí é difícil. Mas, porém, a Bíblia diz que a salvação não é para alguns, né? Não é seletiva a salvação. Para todos. Né? Baseado no texto que o pastor Cruvinel olhou aqui, João 3,16, que é o texto áureo, né? Texto áureo do Evangelho. Do Evangelho. Também, Isaías 45, 22 diz, olhai para mim e sereis salvo, vós todos os termos da terra. Então, eu não acredito. Quando Moisés estava lá no deserto e ele teve uma direção de colocar aquela serpente na cruz e disse, todos que olharem para a cruz, todos, e tem uma condição, que olharem para a cruz, se você quiser olhar para a cruz, irmão, você vai ser curado. Se você não quiser olhar para a cruz, você vai morrer no deserto. E foi o que aconteceu. Aqueles que não quiseram olhar para a cruz ou para a serpente que estava na cruz ali, eles não fizeram isso. E aí vem Cristo dizendo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso, mano.
Basicamente é isso. Não tem como você fazer outra Que a coisa. salvação seja para alguns, Não tem a salvação é como para todos. não ser para Isaías 56, vós todos que difícil. têm sede, vinde as águas e tal. Isso é a predestinação. Eu acredito na predestinação. Mas esse todos aí, vós, todos os termos da terra. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, pastor, só uma pergunta para o senhor, que lá tem nações de todas as tribos, nações e línguas. Esse todo se refere a todo ser humano ou a toda a terra? A todo no ser humano. sentido de que todas as regiões serão alcançadas pelo Evangelho. Então, eu acredito que seja. Acredito não, é a todos os seres humanos. Porque não é. Como assim? O que eu, às vezes, eu não entendo muito bem é como que eu vou saber se eu sou eleito? Como que eu tenho essa convicção que eu sou eleito? Boa pergunta. Como que eu vou saber? Porque assim, se eu acredito que a salvação não é para todos, é para os eleitos. Tá. Como que eu sei que eu sou eleito? E se eu tô, igual no meu caso, desde 5 anos de idade pregando na igreja, servindo a Deus, aí chegar no fim da caminhada, assim, é uma pegadinha, você não... Como que eu vou saber se eu fui eleito? Porque eu fui criado no Evangelho, me desviei. Mas hoje eu estou aqui no Senhor. Como que eu vou saber que eu fui eleito ou não? Será que o meu desvio não foi? Será que o que aconteceu? Será que eu vou ser salvo? Não vou? Como assim, cara? Eu me arrependi. E aí? Não é eleito. Como que dá isso aí, velho? Então assim, como que eu vou saber? Como que eu sei? Que A eu sou- pegadinha do malandro. É uma pergunta. É uma pergunta, né? Como que eu sei que eu sou eleito? Então, eu acredito que a salvação é para todos. Acredito É para também. todos. Gentios ou gentios. O que você acha? Você acredita que a salvação é para todos ou para os predestinados? Opção 1, digita 1, se você acredita que é para os predestinados. Opção 2, se acredita que a salvação é para todos. Comenta aí embaixo aí. Deixa eu Para saber. todos. Todos Mas eu nós vou te temos fazer uma direito. pergunta, Du. Você tem certeza da sua salvação? Eu tenho. Então você tem certeza que você pode ser eleito. Não, sim. Eu tenho certeza. Mas eu digo assim, eu tenho, mas como que as outras pessoas, os outros irmãos, alguns que não têm tanto conhecimento, vão entender essa questão de ser eleito ou não ser eleito? Você entende? Me entende, pastor Guilherme? Sim, Entendeu? entendo. Porque assim, como que o camarada sabe que ele O pastor aqui tá só rachando os bicos. é eleito? Vem comigo, ó. Você Oh, vai meu pegar Deus o do seu céu. e-book e você Oh, vai Jesus transformar Cristo. ele num Ô, mini gente, eu vou falar que eu tô aplicativo para as aguentando pessoas usar usarem. isso, Porque em mas, pleno nossa, 2026 você tá faz cada vez doido. menos sentido Meu você seguir Deus. oferecendo só curso. Mete o peço. Quais as condições para ele saber que ele é eleito? Aí você tá dizendo que geraria nessa pessoa, não, eu sou uma certa arrogância Expulsam diferente. responde isso aí. Como saber que eu sou eleito ou não? Porque a eleição é bíblica. A eleição e Deus ter predestinado uns aos outros, o próprio pastor Roberto Cruvinel falou muito bem que Deus não tem borracha, ficar apagando o livro da vida lá, apaga, vai escreve. ficar falando Então o a que predestinação não é Paulo mudado, diz. não é algo que muda. Tanto na visão arminiana quanto calvinista, isso não muda. O que dá predestinado, está predestinado, seja por presciência ou por soberania. Deus predestinou o homem para o quê? Bom, deixa eu ir por Porque parte. o que eu li de Paulo é que ele predestinou o homem para aquilo que é bom. Porque por Isso. ruim nem precisa predestinar. Não, Sua exatamente. própria natureza te arrasta. É, a dupla Nem predestinação eu não creio. Paulo responde em Efésios 1,5: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. No capítulo 2, versículo 10, ele diz que essa predestinação se deu para que nós venhamos a fazer boas obras. Então, pastor Edito, eu vou responder aquela sua pergunta. Mas a quem ele predestinou? Alguns? Isso é, Mas onde no texto está o escrito senhor, alguns? o senhor é universalista? Não, Crê que todos não. serão salvos? Aonde que ele... Aonde está escrito? Beleza. A gente pode acreditar que alguns vão ser salvos. Ok, top. Mas o sacrifício de Cristo na cruz foi para que todos fossem salvos. Lembra de Moisés? Nem todos olharam para a cruz, porque eles não quiseram. E assim como hoje, nem todos vão se arrepender porque eles não querem ouvir falar de Jesus, eles não querem o Cristo. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza, se todos forem salvos, não, glória a Deus, aleluia, o Senhor vai ficar muito feliz porque o sacrifício na cruz foi para todos mesmo. Cara, que maluquice. Que ele predestinou alguns. Doideira. Romanos 8:29 diz que o de antemão conheceu, esse também predestinou. E os que predestinou, esse santificou. Os que santificou, até glorificou. Então, mas, querido irmão, mas assim, é, Peraí. Deixa o Vitor Deixa eu continuar comentar. a palavra dele, Ó. depois vocês, senão... Primeira coisa, como saber que eu sou salvo? Paulo escreve aos Efésios 1:4 que o Espírito Santo é o nosso penhor, é a nossa garantia. Assim como ele escreve aos Romanos, dizendo que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como que eu tenho convicção de que eu sou salvo?
A convicção que eu tenho é que o Espírito Santo habita em mim e ele me conduz ao arrependimento. Ele opera em mim tanto o querer quanto o efetuar. Só que a Bíblia também manda eu desenvolver a salvação. Então, no processo de santificação, eu coopero ou atrapalho com o Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui, sobre a questão que o senhor perguntei que o senhor é universalista, porque a salvação é para todos, em um sentido, ela é ofertada a todos. Mas em outros sentidos, ela é concedida a alguns. Porque algumas pessoas acham equivocadamente que na visão arminiana, não, Deus predestinou a todos, ou então Deus está vendo o que você vai fazer. Na visão arminiana, Deus predestinou aqueles que anteviu que iria crer, que iria se arrepender. O que eu pedi para o pastor Roberto Curuvinel ler para a gente, o texto de 2 Timóteo 1 verso 10, porque a discussão foi a questão dos critérios. Ele citou o texto de 1 Pedro 1:2, que diz que ele predestinou segundo a sua presciência. 1:10 aí, pastor, você pode... Você pediu 9 primeiro, né? Não, é só o 10. Mas É o 9, isso. Ah, então tá bom. Vai lá. Porque senão vai ficar... É o 9. Você não vai dar entendimento no texto. Vai lá. O que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, e nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A minha pergunta é determinação. A determinação é sinônimo de predestinar. Vamos ler o que significa essa palavra aqui, que eu tenho anotado assim, porque a idade vai chegando, sabe como é que é, irmão? A carinha dele, tipo assim, peguei ele, olha lá, peguei ele. Mas eu vou ler pra você. Não, tudo você bem. Perguntou, eu vou te dar. É que o senhor tá procurando, por isso que tem? É porque eu sou humilde. O que tem que procurar, irmão? O que tem? Nem tudo fica na cabeça da gente, não, velho. Dar de caldo de galinha não faz mal pra ninguém, irmão. Se eu tivesse tudo na cabeça, não precisaria colocar. E eu sou de um tempo de fazer em papel assim, não como o senhor tá colocando não, aí. Pastor, Aliás, eu quero responder a sua colocação sobre o universalista, que eu achei que foi deselegante, mas tudo bem. Vamos lá, colocar aqui. O texto aqui. Prognossim, o que é isso? Aquele que é conhecido de antemão, anteriormente determinado, ponto de referência temporal, presciência, conhecimento prévio e que se conhece de antemão. E aí a palavra, os que foram escolhidos, eu tenho aqui também, que significa, baseado no domínio semântico, é uma determinação de Deus, mas ele determinou segundo a sua presciência. Você quer obliterar um texto da Bíblia? Porque se tirar o texto fora do contexto, gera pretexto. Porque eu vou te mostrar vários textos, inclusive, que essa determinação pode ser obliterada. Posso mostrar? Por favor. Vamos lá, vamos pegar o texto de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4. A pessoa perdendo a sua salvação. Está escrito. Nem é o tema do debate, mas é a possibilidade. Eu só estou para dar um exemplo, que o texto tem que ser analisado dentro do seu contexto. O contexto aqui mostra exatamente que Deus chamou, escolheu, houve uma resposta. Atos 2:21, senhores. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vamos pegar mais alguns textos que falam sobre a resposta do homem. Vamos pegar aqui... Quer que lê Hebreus 6:4? Pode ler, por favor. É bom. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom... Iluminados é ativa, passiva, professores. Ronei, pastor. Ativa, passiva... É passiva, né? É passiva, continua. É passiva? Sim. Você foi iluminado. Você foi iluminado. E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Aí eles se fizeram. Então eles escolheram. Eles foram iluminados. Quem convence do pecado? Jesus Santo. E aí eles se fizeram. Aceitaram essa iluminação. Aí a ação é sobre eles mesmos, irmão. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. E aí já é uma discussão grande, que vamos fazer um debate sobre isso. Sim. Mas a possibilidade de cair... Existe. E eu creio também. Existe. Você tá só, irmão, vou inventar um muro pra você. Mas vem cá. Esse aqui, irmão, tá parecendo Raab, né, irmão? Mas uma hora ele fica em cima... Os caras não acreditam, mano, que uma vez salvo é salvo pra sempre, irmão. E esse cara é muito louco. E se for acreditar em predestinação, então você pode fazer o que você quiser e no final de tudo, pronto, você foi salvo. Pá. Do muro. Eu quero fazer vai cair, né, irmão? Eu quero fazer a colocação, Vitor. Vitor, pastor, com todo o respeito que você me merece, quando você perguntou ao pastor, sabendo que ele não é universalista,
Você sabia que ele não Mas é uma pergunta retórica. É um pastor, se eu fui então. deselegante, Mas me a perdoe, pergunta, professor. a pergunta, Então, o senhor me perdoe se... Vitor, a pergunta Pegou no retórica jargão já hoje, hein? pressupõe a dialética. E aí, na mesa de debate comigo, isso é uma coisa que eu não permito. Tá, Porque mas aí você também o impõe, Simão tá muito... é a mesma coisa que eu manipular a instituta contra o irmão Ronei. Eu não vou fazer isso de forma nenhuma. Minha idade não permite, nem a minha temperança. Agora, só para colocar, porque tem que Então, responder. me perdoe O senhor aos está irmãos. perdoado que você é Não, meu vamos- amigo, meu Vai lá, irmão. tá. Olha, o que o texto fala sobre salvação? A salvação é em 3 tempos. O que Spurgeon, um grande calvinista, ensina? Se você não santifica a sua vida, coloque em dúvida a sua eleição. O que o arminiano fala? Se você não santifica a sua vida, você perde a salvação. No fim, a funilha... Deixa eu falar aqui para você. O funil é o mesmo. Se você é presbiteriano, quando você aceita Jesus, você vai para a igreja presbiteriana ou Assembleia de Deus, você não pergunta qual é a confissão dogmática dali. O pastor Ronei foi muito feliz quando ele disse que você sempre vai com uma visão pré-concebida para a Bíblia, sempre vai. Agora, a maturidade faz com que, por exemplo, eu nasci acreditando num monte de coisa que eu não acredito mais. Você também, eu tenho certeza, pastor. E isso é conduzido conforme você vai lendo e meditando, cara. Você vai mudando de opinião, falando, nossa, cara, eu li isso aqui, pô, o Espírito Santo trouxe uma iluminação, falou, cara, não é bem assim, então, pô, então deixa eu mudar, deixa eu ir. Cara, você não é poste, eu não sou poste, a gente muda, irmão. Muda de opinião também. Muita coisa que a gente aprendeu novo. A leitura da até que Bíblia. a gente falava, né? O que Já é não que fala liberta? mais. O que é que liberta, O senhores? conhecimento. É o conhecimento. Mas, ô Cruvinel, deixa eu te falar uma pergunta aqui. Certo, meus irmãos? Você voltou àquela pergunta Certo. que eu fiz ao querido pastor Rony sobre a lente, de nós estarmos sempre lendo a Bíblia sobre uma lente. Quando eu aceitei a fé No século em Cristo, passado. no século passado. Como eu. Esse é o nosso segundo ancião de No dia. milênio passado, né? Quando eu aceitei a fé, eu comecei a ler as escrituras e eu li muito nos meus primeiros dias de fé, só Bíblia. Lia demais. A fome, a sede, sem nenhuma lente, porque eu não sabia o que era calvinismo, nunca tinha ouvido falar, e muito menos arminianismo. Mas, irmão, você aprendeu na escola dominical, sem a palavra calvinismo, sem a palavra arminiano, que se pode perder a salvação. Não, mas espera aí. Você aprendeu lá? Não, mas espera aí. Eu tô dizendo nos primeiros dias meus de fé, ao ler as escrituras, ela foi se revelando para mim algo, Aí, ó. sem qualquer lente. Aí, ó. É o que eu tô falando. Parece-me que Deus Nua e ocultou crua. isso dos sábios e entendidos, revelou ela aos ignorantes. Cara, é o que Jesus diz, ele fala assim, pô, quando o pessoal termina de expulsar os demônios, volta todo mundo feliz e tal, aí Jesus vai lá e agradece, fala, Deus, Pai, obrigado por revelar as coisas aos pequeninos, obrigado, Pai, por revelar não aos grandes, mas aos pequenos. Cara, eu acredito fielmente, mano, que Deus ele pode sim se revelar da mesma forma que o pastor tá falando, através das escrituras para você, irmão. Você que é convertido agora, você que está vendo esse debate porque você está se aprofundando agora, cara, leia segundo a perspectiva de Cristo, segundo o filtro e as lentes do Espírito Santo. A melhor forma de você fazer isso é assim. Agora, conforme você vai amadurecendo, lógico, você vai se aprofundando, você vai estudando mais, vai pegando contexto histórico, vai pegando algumas visões teológicas e, cara, e aí você vai afunilando, você vai criando maturidade para poder entender isso também, que é o que Pedro vai dizer. Crescer no conhecimento e na graça. Você precisa ter fogo no seu coração, mas também luz na sua mente. Se tiver muito fogo no coração, irmão, se tiver aquele trem todo, você vai ficar louco, que esse profeta é doido. Agora, se você também tiver muita luz no seu coração, mano, você vai começar até a duvidar e desacreditar dos dons espirituais, que é o que muita gente acontece, que é o que muitas pessoas fazem, né? Infelizmente. Ignorantes. Graças a Deus, Que né? não tinha nenhuma concepção teológica de nada, como nós temos muitos irmãos, que não tem qualquer concepção teológica Sim. de arminianismo, de calvinismo. Nós vamos ver muito isso lá no Nordeste. E que são salvos. E lê o texto, é E aquilo que ali. tem plena compreensão das Bíblica, escrituras, é que isso. quando muitas vezes você vai conversar com esses irmãos simples, Esse cara é profundo, você acaba cara. se assustando com a clareza de alguns textos que eles ué. têm. É o E Espírito. aí eu digo Isso é o Espírito Santo, Pai. a vocês que parece que algumas vezes a nossa visão está sendo embaçada mesmo louco, por ó, que essa louco. lente. Ó, que louco. Porque, gente,
Esses irmãos que não tiveram qualquer tipo de lente chegaram a uma salvação. Conheceram Cristo de uma leitura simples das Escrituras. E aí eu pergunto... Aí é o que o C.S. Lewis vai dizer, né? O evangelho puro e simples. É basicamente isso. Para vocês, a nossa teologia tem nos feito bem ou tem nos feito mal? Não Essa tem é a culto grande sem pergunta. teologia. Porque a teologia é o estudo daquilo que Deus revela. Essa é a grande pergunta. Estamos indo para um caminho bom de harmonia com a teologia que sempre vai ter? Ou nós estamos melhorando cada dia mais no entendimento bíblico? Qual que é a opinião de vocês? Deixa eu voltar com o Du para ouvir o Eu vou Du. continuar. Olha, Vou voltar um pouco pro tema do do si, debate. que é sobre a salvação. Então, assim, eu acredito que nós não podemos. Não é que nós não podemos, né? Vou dizer com as minhas lentes arminianas, assembleianas, que nós aprendemos que sim, a salvação pode se perder a salvação. A salvação se pode perder a salvação. E também não acredito na graça irresistível. Até porque se a graça fosse irresistível, esse texto de Hebreus 6,4 tinha que dar um jeito de tirar ele fora. Né? Como o texto também de Hebreus se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então, eu tenho como não querer ser salvo. Alegre, livre, rápido pro seu ouvido, sem impacto no aprendizado. Gente, mais e mais anúncios. Comprar o Pro. Há a possibilidade de não querer ser salvo. Mas a graça, como foi dito aqui, é oferecida. Então, se a graça é oferecida, ela não é oferecida para alguns. É oferecida para todos. Agora, entre a graça ser oferecida e eu me arrepender, há um outro caminho. Né? Deus, esse povo aqui eu salvo. Não, isso aqui eu já coloquei aqui para condenar. Porque se for assim... Se fosse assim, o judeu, ele tinha a salvação dele garantida. A condenação dos não eleitos decorre de uma escolha divina. Então Deus não amou a todos, como foi dito aqui pelo pastor Cruvinel, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que alguns, quase todos, dependendo de quem, se crerem, dependendo, Não vou serão nem salvos. polemizar para perguntar que mundo é esse. Então, não é, o texto João 3,16 não é assim, que Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito a alguns, a quase todos. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar a todos. Não é todos. E é uma condição também, né, mano? Todo aquele que crê. E a pessoa que crê, todo crente, ele segue alguns preceitos que são os preceitos do próprio Cristo. A direção por ele, direcionado pelo Espírito, conduzindo a Cristo e o Cristo conduzindo ao Pai. E foi dito aqui também em Atos, e todos que invocarem o nome do Senhor será Mas salvo. essa palavra todos, Mas todos Atos tiveram. também Mas vai esse todos é de dizer... salvação? Ou é Não, todos porque mesmo? Atos também vai dizer que Paulo é acusado de ter infestado todo mundo com essa sua doutrina. E nós sabemos que todo mundo ali é um mundo uma hipérbole. conhecido da época. Então é por isso que eu estou perguntando, é só para vocês esclarecerem o texto, tá bom? Eu vou voltar com o Vitor Couto e já com o Cruvinel. Ele não respondeu. pô. Ele faz a pergunta. Por favor, pastor Não, passa pra Eduardo, ele. o Não, Cadu, pode passar pra o ele. Du- Fica na o mão, Du- Pode o- responder, pastor. Vai lá. Vai lá, Du. Todos, esse todos, é todos literal. Não é todos, não, todos. Todos. Então, todos quanto, Receberam. acho que é João, né? E a todos quanto receberam, Deu-lhes o poder. deu-lhes o poder de serem feitos. Todos. São os eleitos? Todos. Os eleitos? Não, Receberam. todos. Que o cara tá lá na casa dele, o cara ouve assim. E claro, de novo, não é que todos vão ser salvos, porque nem todos vão querer. Nem todos vão aceitar Cristo. É Ó, isso. Só os eleitos, Deus tem os eleitos. O cara fala, puxa vida, será que eu sou eleito ou não sou? Então, há uma dúvida para quem tá em casa. E outra coisa, comecei a ideia. Então, o camarada assim, então eu não preciso... Alguns vão pensar assim, claro que o senhor não disse isso, né, sendo honesto. Então não preciso me arrepender. A salvação não depende do arrependimento. Quando a Bíblia aponta que sim, você precisa se arrepender para ser salvo.
né? Você não é salvo para depois arrepender. Você precisa se arrepender para ser salvo. Nós já demos alguns textos aqui que o apóstolo Paulo falou isso. Então, assim, a necessidade do arrependimento, eu entendo que quando você se arrepende, você reconhece. É uma mudança de mentalidade. O arrependimento traz uma mudança de mentalidade. Sim. Então você necessariamente precisa se arrepender para ser salvo. Não dá para ser salvo primeiro e se arrepender depois. E você, na sua opinião, cara, o que você acha desse papo? E já dizendo aqui, de adianto, não sou calvinista, não sou arminiano. Tem alguns pontos que eu concordo em uns, outros que eu discordo em outros, e tá tudo certo. Aí eles vão dizer que isso daí está em cima do muro, mas, cara, de fato tem algumas coisas que fazem sentido para um, tem outros que não fazem para outro, beleza e tudo mais. Só que um recado para ficar para todos. Leia as escrituras segundo as lentes de Cristo. Não leia as escrituras segundo a lente de um calvinista ou de um arminiano. Por quê? Cara, você não vai ter uma autossuficiência para você interpretar o texto bíblico. Ah, mas não pode porque você... Cara, irmão, igual o que ele disse, um pastor, ele falou, eu esqueci o nome dele, mas igual ele disse, cara, não tem base uma pessoa que está lá no Nordeste, não sabe, às vezes, eu já vi isso, não sabe nem ler nem escrever, mas a pessoa aprendeu através do Espírito a ler as Escrituras e ela interpreta com a clareza surreal, com um entendimento surreal, sem teologia, sem conhecimento, e o próprio Espírito Santo conduziu ela a isso, e ela foi pesquisando, foi lendo, e tem uma interpretação claríssima, claríssima das Escrituras. Como, eu repito, como nós podemos invalidar isso? Não tem como. Seja você, cara, um estudioso da palavra, sim, mas leia, interprete segundo a lente de Cristo. Quando você for ler essa escritura aqui, ó, quando você for ler esse livro, cara, faça o seguinte: Espírito Santo, me conduza, descortine o que está oculto, abra, Jesus, o meu entendimento, abra, meu Pai, a minha visão para que eu possa ler e entender e interpretar segundo aquilo que o Senhor deseja para mim. E outra, leia. Eu vi uma frase e é verdade. Quando nós pensamos que estamos lendo a Bíblia, na verdade é ela que está nos lendo. Então, todos os dias a gente lê isso para que a gente seja purificado, para que a gente seja lavado, para que a gente possa ser exortado segundo as Escrituras, segundo aquilo que ela nos orienta, segundo aquilo que o próprio Deus deixou para nós. Esse livro não é sobre religião. Isso daqui é sobre um estilo de vida, é sobre um guia. Então que Deus abençoe você. Não deixe de se inscrever nesse canal. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar com seus amigos, que eu creio que vai ser uma conversa edificante. É uma conversa um pouco polêmica, às vezes dá uma risada aqui, a gente brinca, mas é um assunto sério. Que você leia as Escrituras segundo a lente de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos embora. Deixa seu comentário aqui, se inscreva e não deixe de compartilhar. Para cima.